Olá pessoal, iniciando então a nossa quarta aula sobre teoria econômica. Vamos iniciar então a abordagem sobre macroeconomia. Conforme vimos até aqui, microeconomia nós tratávamos de indivíduos e empresas, ok? A macroeconomia, ela cuidará dos agregados econômicos, ok? Nós falaremos de renda nacional, emprego, preço, consumo, poupança, investimento, etc. Ok? Falaremos, quais são as contas nacionais, o produto nacional, o cálculo do produto nacional, do setor primário, agronegócio, setor secundário, toda a indústria, o setor terciário, todos os serviços, e os principais agentes aí, o Estado, as famílias e as empresas, ok? Então, esses são os pontos principais dentro de macroeconomia que estaremos aqui adiante discutindo, tá bem? Então, um conceito, apenas alguns conceitos aqui sobre macroeconomia. É o estudo do comportamento do agregado de uma economia, das principais tendências a partir dos processos microeconômicos da economia e no concerne principalmente à produção, à geração de renda, ao uso de recursos, comportamento dos preços, comércio exterior. Os objetivos da macroeconomia são principalmente o crescimento da produção e consumo, o pleno emprego, a estabilidade de preços, o controle inflacionário e uma balança comercial favorável, ok? Então, dentre todos os assuntos aqui da macroeconomia, um resumo bastante abrangente aí de tudo aquilo que faz parte do conceito da macroeconomia. Um conceito fundamental à macroeconomia é o de sistema econômico, não é? Ou seja, uma organização que envolva recursos produtivos, unidades de produção e instituições. São as regras que definem essas relações econômicas, ok? Dentre esses principais conceitos, como falamos, balança de pagamentos, taxa de câmbio, Banco Central, inflação, moeda, poder de compra, política monetária e produto interno bruto, perfeito? Esses são os principais focos da macroeconomia e os seus conceitos. Muito bom. Qual que é a conceituação dos agregados econômicos? Então, nós teremos, primeiramente, o produto interno bruto ao preço de mercado, ok? Ao preço de venda, não é? Ele, se nós abatermos do produto interno bruto ao preço de mercado, as receitas líquidas enviadas ao exterior, nós temos aí receitas líquidas enviadas e receitas líquidas recebidas, ok? Então, se houver mais receitas enviadas do que recebidas, nós teremos um cálculo para abater aí as receitas líquidas enviadas ao exterior. E com isso nós teremos o produto nacional bruto, não é? Porque aquilo que é de multinacionais, que foi enviado para fora, ele não faz parte do produto nacional, ele faz parte do produto interno bruto, ok? Mas não do produto nacional, ao preço de mercado, ok? Eu abatendo do preço nacional bruto, ainda a preço de mercado, a depreciação, que de uma forma geral, para ficar mais simples, o cálculo é considerado a 5%, eu terei o produto nacional líquido, ok? Apenas descontando a depreciação, produto nacional líquido ao preço de mercado. Produto nacional líquido ao preço de mercado, menos os impostos indiretos, ok? Mais os subsídios, eu vou conseguir chegar à minha renda nacional. Então, eu tirei do meu produto nacional todos aqueles impostos indiretos e os subsídios que eu forneci à população, eu somei, não é? Tirei os impostos e somei os subsídios. Eu chego ao cálculo da renda nacional. A renda nacional, ela também é considerada o produto interno líquido ao custo dos fatores, ok?
Por quê? Porque aqui eu estou trazendo o preço de mercado menos os impostos ao custo, perfeito? É, ainda é óbvio, né, ao custo dos fatores, né, sem ainda estar embutido o lucro aí. Então, se eu abater os lucros retidos, abater o imposto de renda, né, que direto, né, são impostos diretos, abater também as contribuições e pensões, né, e somar as transferências, eu terei a renda pessoal, não é? Ao custo dos fatores, ok? A renda nacional, eu cheguei à renda pessoal. Para eu calcular a pessoal líquida, disponível líquida, eu abato ainda o imposto de renda de pessoas físicas, ok? E aí eu chego ao cálculo da renda pessoal disponível líquida, perfeito? Faremos exercícios, então aqui é só para entender o conceito dos agregados, não é? Você vai do interno bruto até a renda pessoal disponível líquida. Esses são todos os conceitos que nós iremos utilizar. Então, quando você tem o produto interno bruto, a renda interna bruta e as despesas interna bruta, não é? A disponível interno bruto, perdão, teremos aí, estaremos abatendo apenas a depreciação, né? O produto interno líquido, a renda interna líquida ou o disponível interno líquido, ele é menos, não é, as rendas líquidas enviadas ao exterior. Produto nacional líquido, renda interna líquida e o disponível interno líquido, ok? Sempre fazendo o cálculo dos agregados que nós vimos acima, nós vamos utilizar o mesmo conceito para calcular cada um dessas três linhas em vermelho, né, de acordo com a conceituação, né, de acordo com aquilo que precisamos, perfeito? Muito bem. Também aqui, né, eu tenho a questão dos valores reais ou valores nominais, não é? Eu tenho que trazer isso a valor presente para eu calcular, né, a variação entre um período e outro. Então, por exemplo, aqui, né, se eu quero saber um determinado ponto, né, um valor, eu vou pegar a quantidade vezes o preço de um determinado período e dividir pela quantidade vezes o preço de um outro determinado período, multiplicando isso por 100. Dessa forma, eu estarei descontando a inflação e calculando a variação real, não é, que eu tenho de quantidade de um tempo para outro, perfeito? Quando eu tenho cálculos envolvendo tempos diferentes, calculando, né, PIB ou renda, seja lá o que for, de um tempo para o outro. Tá bom. Então vamos lá, vamos dissecar toda a teoria econômica da determinação da renda, né? Então o Y, ele é a renda total, ok? A renda disponível, vamos dizer assim, a renda bruta disponível no país. Ela será igual ao consumo mais os investimentos, mais os gastos dos governos, mais a exportação, menos a importação. Então, o cálculo da determinação da renda, ele é isso, ele é reduzido nessa forma, que Y é igual ao C, né, consumo, mais investimentos, mais o G, gastos dos governos, mais as exportações, menos as importações, ok? E com isso vamos separando, então, cada uma desses itens, né, que compõem a renda nacional. Começando aqui pelo consumo, né? Então, a função consumo, ela é consumo igual ao consumo zero, mais o consumo em determinada renda, ok? Determinada demanda. A função poupança, a mesma coisa, né? A poupança, o S, representado pelo S, ela será igual a poupança zero ou a poupança de um determinado período, não é? Então vamos lá fazer um cálculo aqui, por exemplo, como quando fazemos a propensão média a consumir, não é? É o Y, não é? Que é o consumo dividido pela renda, decrescente em relação à renda. Por quê?
a propensão média a consumir, ela é decrescente em relação à renda. Porque, teoricamente, vamos lá, ó, né, o Y aqui dentro da tabelinha, quando nós temos uma renda de 100, eu consumo, vamos dizer assim, 130, não é? Eu faço de um determinado produto, tá? Eu consumo 130. Isso quer dizer o quê? Se eu dividir, não é? O consumo pela minha renda, eu terei 1,30, ok? De fator. Quando eu tenho uma renda maior, o meu consumo será um pouco maior também. Mas quando eu tenho uma relação entre o consumo e a renda daquele determinado produto, eu tenho um fator 1,05, ou seja, ele é decrescente em relação à renda. Quanto mais eu aumento minha renda, eu não aumento na mesma proporção o consumo de um determinado produto, tá? Essa é uma propensão média, não é? A consumir, perfeito? Quando nós falamos da poupança, isso também ocorre, não é? A teoria, dentro ainda da teoria da determinação da renda, a propensão média a poupar. Então, eu tenho a poupança dividido pela renda. É um número crescente com o aumento da renda. Ó, eu tenho uma renda de 100, vamos dizer que eu poupo 30, não é? Se eu poupo 30, o que vai acontecer? Eu vou poupar 0,30. Quando aumenta a minha renda, eu vou poupar mais, não é? Eu não vou poupar apenas 30. Se eu tinha condições de poupar 30, né? Minha tabela aqui está errada, eu vou corrigir. Eu vou poupar um número maior, sei lá, eu vou poupar não um número diretamente maior, eu vou poupar 90, por exemplo. Então, se eu fizer um cálculo de um número pelo outro, eu chegarei num outro valor, ok? Num valor que eu tenho uma condição crescente, não é? De aumento da poupança, não é? Olha lá, se eu dividir a minha poupança de 90 por 200, eu vou chegar em 0,45, não é? Porque eu tenho uma condição de poupar mais com o aumento da minha renda, perfeito? Então, isso faz com que a propensão média a poupar, de acordo com o crescimento da renda, ela seja crescente, ok? Perfeito. Então, entendido isso, vamos falar um pouco sobre investimentos, né? O que é um investimento? O investimento é um produto nacional não consumido, não é? Ele foi investido para que o produto nacional aumente mais adiante, ok? Um investimento planejado, ele será igual, né, a uma poupança planejada, teoricamente. Por quê? Porque tudo que eu investi é uma forma de poupança, eu não consumi, ele está dentro, não é, do meu país, vamos dizer assim, do meu negócio, ok? A poupança, né, planejada, ela é igual à poupança realizada, perfeito? Porque eu planejei aqueles investimentos, planejei aquela poupança, ela será realizada, então a minha poupança será realizada. O investimento planejado, ele é diferente do investimento realizado, não é? Por quê? Porque você tem o investimento planejado mais a variação dos estoques, né? A variação dos estoques, ela é a fórmula de estoque final menos o estoque inicial, ok? Então, com isso, nós teremos o investimento planejado igual a uma poupança planejada, conforme falamos lá desde o começo. Porém, é diferente investimento planejado e investimento realizado, em função da variação dos estoques, ok? Isso tudo teorias, não é? Isso tudo agregados que temos que conhecer, ok? Vamos falar então sobre a economia fechada com governo. A economia fechada com governo, ela será representada lá, ó, o Y, que é a nossa renda, ok? Igual ao consumo, mais os investimentos, mais os gastos do governo, ok? Eu não tenho importação e exportação, por quê? Porque minha economia é fechada, eu não tenho comércio internacional.
não é? Desmembrando a fórmula, né? O consumo aqui é a fórmula da renda, não é? O consumo, então, nós vimos lá, função consumo, não é? Consumo zero mais o consumo de acordo com a renda, não é? O investimento, né? Investimento menos o investimento zero, não é? A tributação, não é? A tributação zero mais a tributação sobre a renda, não é? O tempo, não é? Que é o delta do tempo, não é? Que é a variação do tempo e a variação da renda, conforme discutimos lá, sob dois pontos diferentes, né? Entre preços e quantidades. O gasto, né? Os gastos do governo, né? Que ele parte do gasto zero, ok? Quando você tem uma tributação maior que o gasto do governo, você tem poupança, né? Que nós chamamos de poupança no grau. Quando a tributação é igual ao gasto do governo, o orçamento ainda está equilibrado, ok? Porém, quando você tem um gasto do governo maior do que a tributação, você tem déficit orçamentário, perfeito? Então, a economia fechada com o governo utiliza-se dessas formas, desses conceitos, dessas fórmulas, ok? Para cálculo. E dentro ainda de economia fechada com o governo, quando nós falamos da renda, a fórmula da renda ficará, então, utilizando todas a abordagem, né, das fórmulas que nós vimos, né, no slide anterior. Aqui nós teremos, então, a nova fórmula da renda. Ela ficará renda igual consumo zero menos o consumo, né, vezes o tempo zero, né, dentro no tempo zero, mais o investimento no ponto zero, mais o governo no ponto zero, vezes 1 dividido por 1 menos C mais CT. Essa fórmula, né, o custo vezes o T0 aqui, é o redutor do agregado, não é? E nós temos dentro dele o K, né, que é um fator, vamos dizer assim, que você utiliza aqui para multiplicar toda a fórmula da renda para fazer a correção dos valores, ok? Então, quando nós estamos falando de cálculo dentro de economia fechada com o governo, essa será a nova função da renda, ok? A renda será igual ao C0 menos o CT0 mais o I0 mais o G0 vezes o K, que é o 1 dividido por 1 menos CT mais o CT, ok? Essa fórmula ela é aplicada diretamente nos exercícios conforme o enunciado, perfeito? A teoria do orçamento equilibrado, então, ela leva em consideração, né, o K, que é o fator aí, sobre os gastos, né, que é igual a 1 mais dividido por 1 menos C, e o KT também, né, que é o fator da tributação, né, 1 menos C dividido por 1 menos C. Então, o gasto mais a tributação, ele tem que ser igual a 1, ok? O orçamento ser equilibrado, perfeito? O delta 1, né, variação da renda, ela é igual à variação, né, dos gastos vezes 1 dividido por 1 menos C. A variação da renda também, né, por outro lado, que é o KT, ela é a variação da tributação vezes menos 1 dividido por 1 menos C, ok? Essas fórmulas todas, elas são utilizadas de acordo com a necessidade do cálculo que você precisa realizar, ok? De acordo com o que você precisa fazer na prova ou no teste, enfim, o que você precisa calcular. Importante aqui é o conhecimento, o entendimento de que, do porquê que elas existem, para que nós utilizamos, tá? Esse é o nosso foco aqui. Nós não estamos preocupados em fazer cálculos aqui, tá bem? Estamos preocupados em aprender a teoria econômica, perfeito? Vamos falar então agora da teoria econômica aberta, né? A economia aberta com o governo. O que muda na fórmula da renda? O que muda é que nós acrescentamos a exportação e abatemos a importação, ok? Então, dentro da nova fórmula, né, da renda,
a economia aberta com o governo, ok? Nós teremos lá o Y representando a renda, não é? Igual ao C0 mais o CT0 mais o I0 mais o X0 menos o M0, ok? Multiplicado pelo 1 dividido por 1 menos C mais CT menos I menos M. O CT e o M também são os redutores do multiplicador, ok? Isso tudo é matemática, ok? Teoria econômica utilizando fórmulas matemáticas para chegar aos cálculos necessários, perfeito? Quando nós falamos de investimento planejado, mais gastos, mais exportações, nós falamos de toda a injeção que nós estamos fazendo no mercado, ok? O investimento planejado, ele é igual à poupança planejada, como vimos antes, somado aos gastos do governo, né? Tudo aquilo que o governo gastou, mais as exportações, são todos os dinheiros, né? São todos os investimentos, a poupança que eu estou injetando na minha economia. E o que é vazamento, não é? É a poupança planejada, aquela poupança que eu não vou utilizar, não vou consumir, não é igual ao investimento planejado, mais a tributação, mais as importações, ok? Isso é o vazamento, ou seja, é o dinheiro que eu não estou colocando na minha economia, não é? De alguma forma eu estou tirando da economia, né? Para o caso aqui das importações, eu estou mandando dinheiro para fora. A tributação, eu estou tirando o dinheiro do mercado, mesmo que eu depois tenha os gastos do governo. Mas se eu tiver uma tributação maior do que os gastos, não é? Eu terei superávit, né? Não terei déficit. Com isso, eu acabo tendo poupança no governo, ou seja, é um dinheiro que não vai para a economia, ok? Assim como a poupança planejada, ok? Se você investe, você não está gastando, você não está alimentando a economia interna, perfeito? Apenas uma visão aqui do que é injeção e do que é vazamento, ok? Injeção na economia e vazamento da economia, ok? Perfeito. Com isso a gente entende bastante aí a questão dos cálculos de uma economia, da macroeconomia, tanto aberta quanto fechada, ok? E por aqui finalizamos, voltaremos à nossa última aula abordando então todos os temas aí sobre sistema de contas nacionais, ok? Para finalizar macroeconomia. Até aqui agradeço, muito obrigado.